Domingo, dia do cristão. Por que dia do cristão? Porque foi o dia que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Primeiro dia da semana. E eu tenho plena certeza que Ele vai voltar para buscar os que estão nele no primeiro dia da semana. Não sei se é na escola bíblica ou se é à tarde. Mas que é no primeiro dia que depois que Ele foi ressuscitado, Ele sempre apareceu no primeiro dia da semana para os discípulos. Então é uma alegria tê-los aqui, trazendo as crianças para ouvirem os ensinos bíblicos, aprenderem o caminho do céu, que é pelo novo nascimento. Os pais estão de parabéns, trazendo seus filhos. E os filhos depois passarão para os filhos como Deus nos incumbiu disso. No capítulo 4 da primeira epístola de João, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4. A partir do verso 17, está escrito assim: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, esse é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós, convença aqueles que ainda não têm a experiência do novo nascimento, para não serem surpreendidos no dia que a morte chegar. E fortaleça aqueles que já têm esta experiência, que haja em cada um de nós esse desejo de amarmos como Ele nos amou. Nós te agradecemos pelos amados que aqui estão, pedindo-te, Espírito Santo, que o Senhor edifique a cada um através da Tua palavra. Diante da nossa fraqueza em expor a Tua palavra, deixamos com o Senhor aplicá-la em nosso coração. E o Senhor, Pai querido e amado, revele a cada um de nós esse Jesus Cristo que veio para nos salvar da condenação eterna, pelo Teu grande amor que nos amou. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem.
Medo. O que é medo? O que é medo? Já pensaram bem? Hoje está todo mundo com medo. Medo de ser assaltado. Medo da morte. Medo do inferno. Medo de tudo. Medo da doença. O que está acontecendo? O medo tomou conta das pessoas. Da onde será que partiu o medo? Segundo o que está escrito na Bíblia Sagrada, o medo é proveniente do pecado. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, 9 e 10, ali nós temos a causa do medo. Podem sair com as crianças, viu? Desculpe aí, ó. Vamos ver de onde saiu o medo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo. Teve medo. Até então ele nunca tinha tido medo. Por que agora apareceu medo? Porque não creu na palavra de Deus. Se ele tivesse crido na palavra de Deus, ele não tinha medo. Quem é Deus? Quem é Deus? Se você tem Ele em você, vai ter medo de quê? O salmista falou lá no Salmo 27, versos 1, que ele não tinha medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Até no 5 aí dá para a gente... O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bênção, a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Essa é a pessoa que confia no Senhor. Não tem medo. O que eu vou temer o quê? Foi o que Jesus falou quando ele pediu para os discípulos ir pregarem, não é? Não tenha medo daqueles que podem matar você e não fazer nada com a tua alma.
Antes tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quem é esse? Esse é o diabo. Deste você deve ter realmente medo, porque ele é um tapeador. Ele pode mudar a sua fé nas coisas que não tem nada a ver. Então o medo tem essa procedência, o pecado. Adão e Eva viveram não sei quanto tempo ali, quantos anos, se é que tinha relógio, sem medo. Medo de quê? Os animais não faziam nada, não mordiam as pessoas. Alimento tinha lá no jardim o que eles precisavam. Não precisava de carne, né? Para quê? Mas eles tinham os peixes, tinha fruta de todo tipo, né? Não precisava trabalhar, não tinha medo. Mas o dia que eles perceberam que não obedeceram a Deus, aí entrou o medo. E o medo faz a pessoa se esconder. Esconder do quê? Da consequência. Então, com medo, a pessoa lança a culpa no outro. Não foi eu que fiz, foi ele. Não, é ela que tem culpa, não eu. Foi o que eles fizeram. O medo levou Adão a pôr a culpa na Eva. O medo levou a Eva a pôr a culpa na serpente. Então o medo é o causador das grandes guerras que nós tivemos e a que nós vamos ter também. Por que uma nação tem medo da outra? Por isso é que se arma e se fazem. Porque você tem medo do ladrão, você põe cerca elétrica, põe, sabe, tudo na sua casa, tem medo do ladrão. Até recentemente a gente não precisava de nada disso, dormia com a janela aberta, as portas abertas. Uma vez eu fiz uma viagem, passei numa cidade onde a rua passava beirando as portas assim, só subia assim já estava na porta. A janela bem de frente assim com a rua, janela aberta, não tinha problema. Medo de quê? Simples ali, todo mundo conhecia todo mundo. Não tinha morte naquela cidade, como eu não ouço falar disso, de morte lá. Morte assassinada, né? Então o medo produz realmente esse estado de culpa. E agora? Agora tem que dar um jeito. Agora tem que arrumar alguém para pôr a culpa nele. Eu fico pensando nessa estupidez de Adão. Errou 2 vezes. Errou não acreditando na palavra de Deus e errou pondo a culpa na Eva, quando ele podia ter assumido a culpa ali. Então aqueles erros têm consequências graves na humanidade toda. Hoje todo mundo tem medo. Tem gente que tem medo de ir no dentista. Tem gente que tem medo de fazer exame de sangue. Vai que eu tenho alguma coisa, alguma doença contagiante. Sabe? Medo. Medo tomou conta. Você tem medo de tudo. Medo de comer alguma coisa que vai fazer você engordar. Medo de... Sabe? O medo tomou conta da humanidade. Mas aqui no verso 18, a gente aprende aqui uma coisa muito importante, né? O que é que ele está falando aqui no verso 18? Vê na sua versão aí. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo. Medo de quê? Não sei. Medo de ir para o inferno? Não, eu tenho o amor de Deus no coração, não vou para o inferno. Medo de quê?
Quando é que nós, então, perdemos este medo? Quando nós nascemos de novo. Porque aí nós ganhamos o amor de Deus, que é o amor perfeito. Você não consegue amar perfeitamente fora de Cristo. Não tem. Sempre esses tipos de amor são um tipo de berganha, né? Vamos berganhar. Você me ama e eu te amo. Não, me ama primeiro. Não, primeiro você. Então é uma coisa de incrédulo. É. Então o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando nós lemos, por exemplo, o Salmo 121, versos 1, o que ele está falando ali? Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E aí o 2 ele fala, o meu socorro não vem dos homens. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se ele fez o céu e a terra e ele habita em você, vai ter medo do quê? Quando nós lemos aí em Romanos 8:31, é um texto que está em muitos quadrinhos aí nas paredes de muitos crentes por aí afora. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sei. Quando é que Deus é por nós? O Senhor Jesus Cristo ensinou quando que Deus é por nós. Lá em Mateus capítulo 6, verso 33, ele mostrou lá quando Deus é por nós. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é aquele que busca realmente ser reinado por Deus e justificado por Deus. Tem tantas pessoas aí justificadas pelos homens que são muito culpadas. Então entrou um dinheirinho a mais, houve uma justificação. Não, tudo bem, tá. Isso eu já tenho dito para os irmãos como é que funciona. Então, nós temos aqui este texto nos ensinando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus falando, busque em primeiro lugar ser reinado por Deus e justificado por Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas não sabem como ser justificada por Deus. Por isso o medo está aí. Você está na estrada, você tem medo do radar, você está na estrada. Anda dentro da velocidade, pode ter radar, pode ter policial. Anda com os documentos tudo certinho no seu carro. Você vai ter medo de quê? O guarda parar, uma oportunidade para você ver se os seus documentos estão certos mesmo. Tá? Medo de quê? Então, se você anda de acordo com a lei, não precisa ter medo. Mas e o medo do inferno? Pois é, se você andar como o Senhor Jesus Cristo está ensinando aí, você não vai ter medo do inferno. Não tendo medo do inferno, não tem outro medo que possa te fazer tremer. O que mais faz as pessoas tremerem é o inferno. Porque mesmo aqueles que dizem que não existe inferno, eles também têm medo do inferno. Esses mosquitinhos estão me perturbando aqui. Vamos ver se eles vão embora, se eles estão com calor, de repente, né? De repente eles estão com calor e querem o ar condicionado. Tomar banho eu tomei. Sabonete eu usei. Agora eu não vejo ninguém fazer assim, só eu. Porque vocês têm o ar ligado e mandam eles para cá. Agora eu tenho o ar ligado aqui, vou abaixar um pouco, para ver se eu mando ele para vocês aí. Não, tá bom.
Então, se a gente fizesse uma pergunta aqui para cada um dos irmãos, você tem medo de quê? Né? Aí eu tenho certeza que alguém ia falar, eu tenho medo de tudo. Né? Tem gente que tem medo de tudo, tem medo até da própria sombra. Eu lembro uma vez, tinha um senhor que namorava uma moça na outra fazenda. Ele comprou uma calça de brim. Vocês não conhecem aquele brim, né? Amarelo assim, calça comprida, boca larga embaixo. E ele, a certa altura ali, ouviu um barulho no meio do mato e ele correu. E quanto mais ele corria, a calça fazia assim uma na outra, mais ele pensava que ele estava com medo da própria calça dele. Mas ele pensava que a pessoa vinha correndo atrás dele. Então, medo até da própria sombra. Tenho medo de tudo, pastor. Isso tem sido a causa. Ontem lá em São Paulo, alguém me falou, se o senhor não fosse pastor, o senhor seria um psicólogo. Porque 3 pessoas vieram saber comigo, né? Um falou, olha, eu tenho uma inteligência muito boa, graças a Deus. Não preciso de muito para passar-nos. Mas eu tenho um problema, eu gostaria que o senhor me ensinasse. O senhor tem tanta, né? Então vamos lá. E eu falei, isso não é um problema seu. Isso é um problema de todos os jovens, atualmente. Mas não é isso que eu vou tratar. Tá? Veio outro, mesma coisa. Então aqui nós temos a solução. Como ter este amor perfeito para lançar fora o medo? Nascendo de novo. Porque quem nasce de novo não tem medo do inferno. Quem nasce de novo tem esse privilégio aí de Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Se é que o amado, a amada, acredita na Bíblia Sagrada, o que está escrito aí? Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos com confiança, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? É isso aí. Você acredita na palavra de Deus? Ou é como Adão? Será que é como Adão? E aí no versos 14 e 15 desse mesmo texto, o que ele fala para nós? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu pensei que era fazer as coisas, não. Louvor. Sabe por que é sacrifício louvar a Deus? Hoje está sendo impedida as pessoas de louvarem a Deus. Por quê? A internet tem sido uma parceira muito grande disso. Pessoas estão louvando, mas gostariam de louvar hinos da internet. Estão louvando, mas não querem louvor de agradecimento. Querem louvor de pedido. Sabe? Então, aqui ele está mostrando como é que é o amor que agrada a Deus. Qual é o louvor que agrada a Deus? Então, o amor que agrada a Deus é o amor perfeito. De onde vem esse amor? Do novo nascimento. Quando a pessoa nasce de novo, ela tem agora este Deus que fez o céu e a terra, intercedendo, não morando nela. E tem aquele que veio salvar-nos da condenação eterna, intercedendo por elas. Será que nós vamos temer de quem?
Quando você nasce de novo, o Espírito de Deus vem habitar em você. 1 Coríntios 3:6. Agora, ele habita, ele não está morando, ele não está fazendo umas férias ali, passando umas férias, não. Ele está morando. Nasceu de novo? Nasceu. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita. Vai ter medo do quê? Então esse, Deus é com ele, esse aí sim. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele está habitando em mim. Gente, isso aí precisa de fé. Aquela mesma fé que você precisou para nascer de novo. Quando a gente lê, por exemplo, aí em Hebreus 7:25, é uma questão de fé. Precisa de fé. Que fé? Aquela. Também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vai ter medo do quê? Quem é ele? Quem é esse? Será que ele realmente pode fazer isso por mim? Pode. Pode, porque é aquele lá de Mateus 28:16. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo. Quem é ele? É o que intercede por mim. Quando que ele intercede? Quando eu venho aqui na igreja? Não, sempre. Sempre esse que tem todo o poder no céu e na terra está intercedendo por mim. Ah, se não fosse ele. Ele está intercedendo por mim, sempre. Medo do quê? Mas tudo isso é muito bom, pastor. Mas como é que a gente nasce de novo para poder ter este amor perfeito? Quando nós acreditamos que Deus enviou Jesus para nos salvar porque Ele nos ama. Não é porque eu mereço alguma coisa. Eu quero voltar aqui para Hebreus 7:25, porque ali tem o ponto exato daqueles que ele, Jesus, intercede por eles. Também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqueles que por ele se chegam a Deus, que hoje tem muitos processos falhos, falsos, de levar a pessoa a Deus. É pelas obras, é pelo que a pessoa faz. Não. É aqueles que por ele intercede sempre por aqueles que por ele. Então o novo nascimento é isso. Nasci de novo porque ele, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, prometeu que quando ele fosse levantado na cruz, ele me atrairia no corpo dele. Eu não conseguia entender, que isso não é por entender. Mas eu precisava crer, precisava acreditar nisso. Espera aí. Se ele intercede por aqueles que por ele se chegam a Deus, se ele prometeu me atrair no corpo dele, para que seria? Para me levar a Deus. Mas do jeito que eu estava, eu não podia ir. Por quê? Porque eu pensava num Deus de lá, num Deus de cá, né? Porque cada um de vocês aqui tinha um protetor antigamente, né? Não sei qual que era. Mas estava com aquele Deus no coração. Esse, como o apóstolo Paulo disse, esse Deus que vocês não têm ele aqui na parede, é desse que vocês precisam. Eles tinham ali tudo quanto era nome de Deus naquele
templo. Mas não tinha o nome do Deus verdadeiro. É desse Deus que vocês precisam. E esse Deus é o que nos ama e enviou Jesus para nos salvar. Quando Jesus Cristo disse lá no capítulo 14 do Evangelho segundo João, verso 6, dali o escritor aos Hebreus tirou essa bênção gloriosa. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando ele havia prometido no capítulo 12, verso 32 de João, era para me levar a este Deus que fez o céu e a terra e que as pessoas não conhecem. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E dizia isso no verso 33? Isto dizia, significando de que morte havia de morrer. Ele nos atraiu no corpo dele para nos levar ao Pai Celestial. Aqueles que acreditam que chegaram ao Pai porque creram que Cristo atraiu no corpo dele, esse tem Jesus intercedendo por ele. Só que ele falou antes ali, ele pode salvar perfeitamente aqueles que por ele se chega a Deus. Foi por isso que ele falou no capítulo 8 de João, verso 36. Vocês acreditam em tantas coisas, mas vocês não têm aí aquele que resolve o seu problema. Vocês têm um que diz que vocês são salvos porque vocês fazem isso, fazem aquilo. Você tem outro que diz que... Mas aqui eu vou deixar para vocês quem salva perfeitamente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esses que por Cristo Jesus chegaram a Deus, esses estão libertos perfeitamente. Mas liberto do quê? Da natureza que traz o medo para você, para mim, para todos, né? Eu hoje não tenho medo, graças a Deus. De nada, não, de nada. Se a morte chegar, é uma bênção para mim, estou aguardando ela. Medo de quê? Se Deus é por mim, eu vou ter medo de quê? Quem é Deus? Aquele que fez o céu e a terra. Será que ele entende das coisas? Sim. E o que ele fez? Enviou Jesus para me salvar. Quem é Jesus? É aquele que tem todo o poder no céu e na terra, ganha por Deus. Espera aí. É só ele que pode libertar verdadeiramente? Só. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque eu vou libertar você da natureza de víbora. É aquela que traz medo para você, é aquela que faz você se esconder de Deus atrás das coisas. O que é se esconder de Deus como? Criando uma religião. Eu estou na religião, estou livre. Eles criaram uma religião quando eles descobriram que estavam nus. Eles já foram atrás de folha de árvore, né? Quem conhece mato aí sabe que tem umas folhas que, né? De inhame aí que dá para fazer, com 2 folhas dá para fazer um avental e uma... Então eles criaram uma religião, né? E é o que o povo faz. Então nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Ninguém vai pôr medo em você, você que é um medroso. Por quê? A natureza de víbora que nós temos. Então Jesus mostrou para nós que ele ia nos atrair no corpo dele para nos levar a morrer. Morrer o quê? Dizer que se eu crer que Cristo me atraiu, eu vou morrer? Não, quem vai morrer é a sua velha natureza que faz o estrago. Ela que vai morrer. Não é você. Então,
Ele nos atraiu no corpo dele para nos levar ao Pai. Antes de chegar ao Pai, nós precisávamos ficar livres dessa natureza maligna. Deus não ia nos aceitar com isso, né? E isso só tinha um remédio, que era ser crucificado na cruz e morrer no corpo de Cristo na cruz, para Deus nos justificar. Isso aqui é o que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, ser reinado por Deus. Através do quê? Através da justiça de Deus. Então nós cremos que Cristo nos atraiu, fomos crucificados com Cristo e morremos com Cristo. Nesta morte, estamos justificados do pecado. Não pelo homem, não por religião, não porque eu fiz isso e sou... Não. Porque Deus me deu a fé para mim crer que Cristo me atraiu. Quando nós falamos, João 12:32, é a chave do reino de Deus, é por isso. Porque quando nós analisarmos dentro desse Novo Testamento o estar em Cristo, estar em Cristo, estar em Cristo, é a fonte da nossa... Se nós crêssemos, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versos 3, olha o que é que está escrito aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, assim como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Eu pensei que ele tinha me elegido para mim não ir para o inferno. Não, é para você ser santo. Será que tem algum santo? Isso é com você. Isso é com você. Nós temos um estudo sobre santificação lá que estamos corrigindo, depois não vamos passar para os irmãos. Quer dizer, hoje o que é que estão fazendo? Estão fazendo a pessoa virar santo para depois ser salva. Mas ela não tem condições, a natureza velha não deixa. Como é que ela vai ser santa com essa natureza de víbora? Não tem jeito. Isso vem também através da natureza de víbora? Sim. E como é que os pregadores estão pregando a libertação das pessoas? Através do que elas fazem. É muito mais fácil eu acreditar no que eu faço do que no outro faz. Isso é em todos os setores. Tá certo? Todo bom motorista não confia no outro no volante. Tá certo? Eu fui daqui em São Paulo e voltei sem dormir. Eu estou de olho aqui, peraí. Qualquer coisa eu junto nesse volante aí. Então, irmãos, é uma questão de soberba? Não. O que é então? É medo. Medo de quê? Para mim, se ele tivesse dado uma cacetada lá e eu morresse, glória a Deus, mas é que tinha gente comigo. Então, irmãos, esse processo de salvação pelo que a pessoa faz, não dá certo. A salvação é pelo que Deus fez por nós através de Jesus. E ele, então, já tinha esta bênção reservada para nós. Tá certo? Quando nós somos eleitos por Deus em Cristo Jesus, não é que nós somos eleitos, não. Deus já tinha o processo de nos elegermos como filho dele, herdeiro dele, só que é por Cristo Jesus. Daí ele intercede sempre por aqueles que por ele, por Jesus Cristo, se chegou ao Pai Celestial. Então nós somos eleitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, por Cristo Jesus, Ele que nos levou. Só para chegarmos lá, espiritualmente falando, lembre-se o que está escrito aí, todas as bênçãos espirituais. Por quê?
Porque para chegarmos ao Pai Celestial, nós passamos pela crucificação através da fé, pela morte através da fé, pela ressurreição através da fé e pelo novo nascimento através da fé. Nada por fazer? Não. Não. Por isso que quando lemos aí Romanos 1:17, por exemplo, vai mostrar para nós que é pela fé. Não é por fazer. Não. O meu justo vive pela fé. Não vive por fazer isso, fazer aquilo, mas ele está falando espiritualmente. Claro que mesmo sendo novo nascido, nós precisamos nos alimentar, precisamos comer bem, não mal. Tá? Mas comer bem o que é? É comer para viver, não é viver para comer. Então tem a maneira de comer bem e a maneira de comer mal. Maneira de comer mal é aquelas que a gente vê às vezes na churrascaria, e a pessoa pensa que já pagou lá e vai comer tudo que aparece. E vem e põe no prato, e vem outro e põe no prato, e vem aquela carne pingando sangue e põe no prato, e vem e põe no prato. Peraí. Onde é que vai caber tanta coisa aí? Então, comer para viver o suficiente. Quanto eu preciso de água para matar a sede física? Se eu tomar esse copo aqui, acho que vai ser muito, né? Mas tem gente que toma uma garrafa de Coca-Cola de 2,5 litros, diz que é para matar a sede. Eu sei que você conhece alguém também, eu conheço. Então, irmãos, tudo aqui é orientado por Deus. Ele deixa claro que Ele só nos elege para o reino dEle quando nós estamos em Cristo Jesus. É que somos gerados por Ele, não por... simplesmente porque Deus respeita o Filho amado. Ele mandou o Filho para nos salvar. Daí Ele não salvar fora do Filho. Daí Ele nos gerar para a família dEle só no Filho amado. Por quê? Porque Ele enviou o Filho amado para nos salvar. Não enviou outra coisa. Não enviou religião, não enviou anjo, não. Quando você lê João 3,17, é isso que ele está mostrando aí para nós. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando nós reconhecemos isto, nós vamos chegar ao ponto de pensar assim, peraí, então religião não salva? Que já tinha religião no mundo? Não salva. Então a Bíblia não salva? Não. Deus enviou Jesus para salvar. A Bíblia relata como a pessoa é salva, mas ela não salva. Você pode ler a Bíblia 30 vezes, não fazer outra coisa a não ser ler a Bíblia, mas ela não vai te salvar. Quem veio para salvar foi Jesus. Já tinha a Bíblia quando Jesus veio? Já, tinha pergaminho. Então estava aí. Tá certo? Já tinha. Mas Deus precisou enviar Jesus. Já tinha religião quando Deus enviou Jesus? Já. Já tinha gente boa quando Deus... Já. Mas não tinha nenhum para morrer na cruz? Não. Nenhum? Não. Então, nós precisamos reconhecer. Se Deus precisou enviar o seu Filho, que Ele tanto ama, para salvar a humanidade, é por duas razões. Uma é que Ele te ama e outra que você não pode se salvar e não tem nada que te salve em cima desta terra, a não ser Cristo Jesus. Quando o apóstolo Pedro falou, lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 11 e 12, ele estava bem claro, deixando para nós ali o processo de salvação. Nenhum outro, não. Mas não. Nenhum. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens
pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro. Não, mas e a religião? Não. Só Ele. Porque Ele me atraiu no corpo dele para me levar ao Pai. Isso temos que tomar em conta. Aqui nesse mesmo capítulo 4 do texto que nós estamos usando para esta meditação, no versos 13 e 14, o que é que está escrito aí? Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Tá certo? É nisto. Chegou a esta conclusão, cheguei. E agora? Agora quando eu ficar velho eu vou crer. Ah, é? E se a morte te chegar e te surpreender antes de você ficar velho? Porque tem gente que pensa assim. Pensa que salvação é só para os velhos. Não, é para as crianças também. Que morre criança todo dia, morre de jovem todo dia, morre adolescente todo minuto, sabe? Então não é só, não, salvação é para todos. Todos têm o direito de serem eleitos por Deus, desde que acreditem que Cristo o atraiu no corpo dele lá na cruz. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe predestinação. Nós somos predestinados a sermos filhos de Deus em Cristo Jesus. É que nós lemos, mas não cremos. A verdade é essa, segundo aos Coríntios 5,17, deixa claro que tipo de religião é essa que me leva a ser gerado por Deus. Que religião é essa? É Cristo Jesus. E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora, tudo novo. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, era zeloso da religião dele, ele perseguia os cristãos, achando que estava fazendo uma obra para Deus. Mas a certa altura, Cristo falou, epa, peraí, o negócio é esse. Vamos acabar com isso. E aí de perseguidor ele passou a ser perseguido. Quantas vezes quiseram matar Paulo, né? Por quê? Porque houve uma transformação? Não, houve um novo nascimento. Cadê Paulo? Cadê Saulo de Tarso? Ele morreu. Mas como morreu? Ele está lá. Mas o Saulo morreu. Quem é o Saulo? É aquele que perseguia os cristãos. Os cristãos, quando viram o apóstolo Paulo querendo tomar parte da reunião deles, falaram, epa, esse não. Esse é o que persegue, ele deve ter vindo aqui para, né? Não. Ele mudou, eu sou testemunha de que esse homem mudou. Quem foi esse rapaz que ajudou Paulo a ser ingressado na igreja? Quem foi ele? Vocês não sabem? Foi Barnabé. Barnabé que chegou diante daqueles irmãos e disse, não, eu sou testemunha da mudança deste homem. Aí receberam ele com alegria na igreja. Você tem sido motivo de testemunho para os outros verem que houve mudança, que houve nascimento mesmo? É isso. É isso, porque ele salva perfeitamente. Do quê? Da velha natureza. Qual é o fruto da velha natureza? Ciúme, inveja e tantas outras coisas. Houve mudança? Não, eu não tenho visto não. Eu lembro uma vez que teve um senhor que queria ser batizado. Isso era lá em Cravinhos ainda. Aí eu quero ser batizado. Pois não, domingo você vem aqui que nós vamos tratar disso. Aí chegou no domingo, eu chamei a esposa dele lá na frente. Esse homem pode ser batizado? Não. Aqui ele é uma coisa, lá em casa é outra. Então, não pode ser batizado. Tá? Vamos ouvir mais um pouco.
Aí depois a gente vê se você pode ser batizado. Houve mudança só que na igreja? É, e lá em casa, lá é uma bagunça. E lá no serviço, mesma coisa. Então não pode. Poder pode, mas não deve. Claro que pode. Quem sou eu? Mas não deve. Quem não deve? A pessoa. Ela não deve fazer isso. Então, não creio naquele que nos leva a Deus. Naquele único que salva, que fora dele não tem salvação. Creio na doutrina da igreja, creio na sua posição falsa. Então, não creio? Não. Quantas pessoas se dizem, nascidas de novo para conquistar uma moça que é de lá de dentro da igreja? Ou vice-versa. E aí depois que conseguiu, até logo e passe bem. Eu não nasci de novo nada, eu vou atrás disso aí. Esta semana eu estava vendo uma revista que está trazendo assim, sobre as mensagens que as pessoas mandam para os outros, pelo celular. Aí a pergunta foi essa: qual é a mensagem que você acha mais chata que você recebe? Ele falou, mais chata? É esses crentes que de manhã ficam me mandando salmo, mandando isso, mandando aquilo. Não manda a solução. Eu não consigo fazer isso. Está na revista, irmãos, que todo mundo lê. Bom dia. Ele ainda fala. Bom dia, salmo não sei o quê. O que é isso? Manda João 3,3. Aí pelo menos ele vai. Ou 3,7. Agora, o Salmo 121 para você. O Salmo. Não. Olha Romanos 8,31. Mas espera aí. O que é isso para mim? Está lá na revista para todo mundo ver. Isto é. Eu não sei a data porque não olhei. Então, irmãos, às vezes a gente não houve mudança suficiente para as pessoas verem na pessoa, não é no celular, não é na mensagem, na pessoa. Senão aquilo bate na parede e volta na cara dela. Então o único que salva perfeitamente é Jesus. Ele é o que intercede por aqueles que foram salvos pela fé na promessa que Jesus fez. Esses agora têm Jesus intercedendo por eles sempre. Essa pessoa tem agora o amor perfeito. Romanos 5,5. Só depois que ela então passou por esse processo espiritual, é que na geração dela por Deus, ela ganha o amor de Deus e o Espírito Santo. Mas e antes? Eles não falam? Não, falar é uma coisa e ter é outra. Ora, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse tem o amor perfeito. Que o amor de Deus é o amor perfeito. Quem é Deus? Não louvam, aí Deus é amor, Deus é amor. Espera aí, mas você descobriu agora que Deus é amor? Agora? Tem até uma igreja que lançaram aí, que quando colocaram lá, falei, mas agora vocês descobriram que Deus é amor? Então, irmãos, este Deus, amor, habita nos filhos dele. Esses têm o amor perfeito. Agora, o que o amor perfeito faz mesmo aqui? Que ele falou, que eu não entendi bem. O amor perfeito lança fora o medo. Medo de quê? O que levou Adão a ter medo?
O pecado. Mas que pecado Adão fez? Ele foi um pecador desse tamanho. Ele não creu na palavra de Deus. Qual é o assunto do medo para nós? Não crer na palavra de Deus. Mas eu creio em João 12. Mas você não crê em Malaquias 3:10. Mas você não crê que Jesus intercede por você sempre. Mas você não crê que o Espírito Santo habita em você lá no seu trabalho, lá na sua... Você não crê. Por isso. Você não crê no que está escrito em 1 Pedro 2:9. Porque senão... Vós, porém, sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. E aí? Você crê? Tem dado motivo para alguém perguntar qual é a sua religião? Então, quando ele confessou aqui, João dizendo aqui para as pessoas, ele ainda não tinha esta... Claro que ele tinha, mas ele deixou lá para frente. Nisto conhecemos que permanecemos em Cristo. E Ele em nós. Primeiro nós nele, depois Ele em nós. Em que nos deu do seu Espírito. Ele é. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É nisto, não saio daqui. Ele podia ter posto aqui. Versos 13 e 14. Chegou a este ponto, irmão, ainda tem alguma dúvida? Esse é o ponto difícil. Mas e se eu não fizer? Pronto, esconde aí atrás do púlpito. Esse é um ponto difícil. Eu sou salvo, sou santo, porque o Espírito Santo habita em mim. Deus não achou nada que preste em mim. Mas eu criei na palavra dele. É isso. Ou você acha que você merecia ser salvo? Desde que eu nasci, eu já conheço gente que fala isso. Eu não preciso nascer de novo, eu já nasci num lar cristão. E daí? Qual é o seu problema? Não nascer no lar cristão ou nascer no lar do... Não. O seu problema é a natureza. De víbora que você está com ela. Em novo nascimento é ficar livre dessa natureza de víbora. Por quê? Quando o apóstolo Paulo disse aí no capítulo 6 de Romanos, verso 6, ele estava se referindo a isso. Cadê ela? Ela está crucificada. Está. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Qual é o corpo do pecado? Qual é o corpo do pecado? A incredulidade. Foi destruído? Foi. Por quê? Porque eu creio que Cristo me atraiu e fui crucificado com Ele. Se você crê, a incredulidade foi embora. Foi. Esse crer aí é aquele que, não é que fui. Quando o apóstolo Paulo deu esse testemunho lá em Gálatas 2, 19 e 20, ele fala, estou. Que eu fui, eu posso ter sido ido lá atrás e agora não sou mais. Agora eu mudei de cidade, eu mudei de país, agora aqui eu sou... Não. O apóstolo Paulo diz, é um estado. Porque eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou
e a si mesmo se entregou por mim. Estou é um estado. Não é que eu fui. O fui é como quem se converte. Ah, eu me converti, pastor. Não diga. Para quanto tempo? Para quanto tempo você se converteu? Ah, desde que acabou meus problemas, eu já posso me desconverter. Né? Que tem gente que se converte só para resolver o problema. Aí resolveu o problema, se desconverte. Agora, aqueles que são convertidos é aqueles que permanecem. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você é justo? Não, eu sou justificado. Enquanto estou nesse mundo, eu não sou justo. Quem for justo aqui, Deus leva. Que não é lugar de justo. Justo é Ele, Jesus, que morreu na cruz. O justo morreu pelos injustos. Então, o que é que tem trazido medo a ponto de nações entrarem em guerra por causa do medo? A ponto de nações porem espiam. O que aconteceu agora na França aí, né? Tem espia. E quantos tem aqui no Brasil? Nem sei. Só que eles vão tomar conta do mundo. Se você não nascer de novo, fique com medo deles. Mas se você é uma nova criatura, não fique com medo deles. O que eles podem fazer? Matar o corpo, mas não fazer nada com a alma. Agora, aqueles que vêm batendo nas tuas costas e dizendo, não é bem assim, novo nascimento, você tem que pôr em prática, você tem que fazer por merecer ser salvo. Esses sim, tome cuidado com eles. Cuidado com esses. Mas aqueles que vêm, não, realmente, se não nascer de novo, vai para o inferno. Não tema. A esses podem doer. Porque enquanto a pessoa não nasce de novo, ela não aceita esta mensagem bíblica. Ela quer a mensagem dos pregadores que ajeitam as coisas, jeitinho brasileiro. Mas aqueles que pregam a verdade, esses são perseguidos. Por quê? Porque leva a troca de vida, troca de comportamento. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Qual é o comportamento de Cristo? Ah, ele excomungou quem prendeu ele. Não, senhor. Não, senhor. Quem já viu Jesus excomungar alguém aí? Mas ele bateu nas pessoas lá no templo. Estavam denegrindo o templo. Ah, se eu pegasse um rei aqui, né? Ah, você aí que está denegrindo aqui, você que está, né, com o seu comportamento, está trazendo mau testemunho, eu ia ter que, né, usar esse rei um bocado de tempo aí. Então Jesus ele foi manso. Humilhou-se até a morte. E morte de cruz. Eu me humilhar? Não. Eu tenho razão? Nisto conhecemos que permanecemos nele. O que é isso? É uma maneira de você... É um gabarito. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito.
E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador. Não enviou religião nenhuma, não enviou método nenhum, você faça isso, faça aquilo. Enviou seu Filho, Jesus Cristo, como Salvador dos predestinados? Não, do mundo, qualquer um que quiser e tiver sede, clame a Deus e de graça Ele vai te dar fé para crer que Cristo te atraiu no corpo dele. Não esperem sinais não, tá? Não esperem sinais. Ah, Deus me revelou. Que isso, nós vimos aí no celular esses dias aí, o pastor dizendo, Deus me revelou que o mundo vai... Oh, que é isso? Você é muito importante para Deus, hein? Puxa vida. Toda a revelação está aqui, é pela palavra dele. Como dizia Moody, me dê uma Bíblia, me coloque num calabouço e eu vou saber o que está acontecendo lá fora. Porque está tudo aqui. Tudo aqui. Só que precisa de tempo, né? Precisa de amor pela palavra de Deus para lê-la. Precisa de amor pela oração. Orar a Deus. Senhor, o que quer dizer isso aqui que eu não estou entendendo? Se não for nascido de novo, não vai receber, porque Deus não trata com velha criatura. 1 Coríntios 2,14. Se não for nova criatura, não. A única coisa que Deus ouve da nova criatura é sede de salvação. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele não pode. Não é que às vezes não pode. Não dá para entender. O que você quer saber da Bíblia? Quer saber como ir para o céu? Clame a Deus que Ele vai te mostrar. Quer saber como ficar rico? Aí não. Se bem que tem. Se bem que tem. Tem até onde tem ouro puro. Importante. Onde está. Nós te agradecemos, nosso Pai. Porque sabemos pela Tua palavra quanto o Senhor nos amas. Ainda que as pessoas não nos amem, temos o Senhor que nos ama. Ainda que tudo se volte contra nós, nós temos o Senhor que nos socorre. Muito obrigado, Senhor, por esta bênção gloriosa que o Senhor nos concedeu, de crermos que Cristo me atraiu no corpo dele lá na cruz. Que eu estou crucificado com Cristo e que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Não sei como, porque não entendo. Mas está escrito na Tua palavra, e o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, diz que a Tua palavra é a verdade. Abençoe a cada pessoa que está aqui nesta manhã, por misericórdia, com a bênção gloriosa da humildade, para que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.